Oi, gente, boa tarde de novo. Muito feliz de estar aqui. São espaços que ampliam muito assim, os horizontes. E vou falar hoje um pouco da campanha Criança Não é Mãe. Acho que todo mundo já conhece por alto a campanha, outras companhias acabam construindo a campanha, né, como Renata. Acho que o Morgane também. Dessa ação que eu acho que resume bastante um pouco do que a gente tem discutido nos últimos dias sobre como é que a gente pode adensar esse movimento pelo direito ao aborto de uma maneira que corresponda à multiplicidade do campo também, né? Que é a disciplinaridade, enfim. E acho que a campanha é um bom exemplo disso. Pode passar, por favor. A campanha, ela tem, obviamente, né, uma razão de existir que é contestar um pouco a alternativa da gravidez infantil no Brasil, né? Eu acho que é uma agenda que, por mais que seja uma agenda central dos movimentos feministas e de mulheres nos últimos anos, ela vem sendo também dominada pelo campo da direita, né? E anti-direitos humanos dos últimos anos. Então, a campanha Criança Não é Mãe traz para recolocar esse debate na agenda política, né, das políticas públicas, mas também junto à sociedade, para trazer luz sobre uma questão que é a gravidez infantil, né? E aqui só, acho que também já tem acesso a esses dados, né, mas um pouco do perfil do assédio, do abuso sexual infantil no Brasil. E por mais que a gente tenha discutido e ampliado muita discussão sobre violência contra as mulheres nos últimos anos, quando a gente fala ainda de violência sexual, a gente acaba, muitas vezes, na opinião pública, enxergando o assédio que acontece nos espaços públicos, ou então o que acontece contra as mulheres nos relacionamentos, mas os dados mostram que a vítima é outra, né? A vítima prioritária, que são as meninas negras de até 14 anos de idade, e que era uma informação que também não vinha sendo, assim, vinha sendo publicizada, né? Mas muito no lugar de dados, mas sem que as políticas públicas correspondessem a essa realidade. E pode passar, por favor? Acho que a informação talvez que ficasse mais oculta nesse debate, especialmente quando ele era colocado, né, a partir de uma narrativa da pedofilia, da direita, é a realidade da gravidez infantil que a campanha foca especificamente, né? A média anual tem sido nos últimos 10 anos de 20 mil meninas parindo, em 2022 foram 14 mil, a gente já falou bastante sobre isso, né, sobre o encaminhamento automático ao pré-natal, que elas vão virar mãezinhas agora, né, como a manutenção da gestação dessas crianças também é vista como uma maneira de atender a fila da adoção, né, porque são crianças recém-nascidas, que têm mais chances de serem adotadas, enfim. E a campanha vem demandar o acesso ao aborto legal, porque são muitos desses casos que vão parar na justiça. E aí, pode passar, por favor, é um pouco do que a gente começou fazendo, né? A campanha Criança Não é Mãe acompanha esses casos. A campanha Criança Não é Mãe, ela é uma insígnia de luta feminista, então, tirando a campanha, ela já era uma hashtag, uma palavra de ordem, né? Ela já estava ali nas ruas, nas redes, há muitos anos, como uma agenda do movimento feminista pelo direito ao aborto, mas ela foi se tomando um corpo nos últimos anos, especialmente no governo Bolsonaro, a partir do acompanhamento dos casos de crianças que não tiveram direito ao aborto e que a gente, né, um dos grupos de trabalho acompanha, tanto em termos de encaminhamento junto aos serviços de saúde, mas também de entrar nas ações judiciais, pensar em como é que a gente pode amparar as advogadas locais dos territórios para atuar nesses casos, mas também diante das propostas de lei que vem aparecendo a nível nacional, mas também local, né, e que afetam, sobretudo, né, as crianças que precisam de acesso ao aborto, por exemplo, o PL 1904, que a gente vai falar mais na frente. Então, como que a campanha também foi um instrumento importante para mobilizar a opinião pública contra esses projetos de lei, que também cada nova legislatura o Congresso piora, então a gente precisa ficar trazendo esses recursos para localizar o debate no lugar de direitos humanos, e a campanha Criança Não é Mãe tem sido uma maneira da gente abrir a porta para o diálogo sobre aborto, que nem sempre é fácil, né? Mas também uma agenda de incidência no Poder Executivo, não só no Executivo Nacional, né, mas sobretudo, mesmo que às vezes a gente não consiga fazer isso pela porta da frente, né, um esforço mesmo de adaptar os protocolos e as normas e as políticas públicas para dar conta dessa realidade, sem negligenciar que o aborto legal e o acesso a ele é importante quando a gente fala de violência sexual infantil,
e também como uma ferramenta de abrir diálogos, fazer uma disputa narrativa, que é um desafio do campo, né? E por mais que a criação não é mãe fale de uma pauta muito específica dentro da luta pelo direito ao aborto, né, ela não seja necessariamente uma ampliação normativa, o nosso entendimento é de que ela amplia assim, o campo de debate, e que isso é muito importante, porque hoje boa parte da política é feita nessa esfera. E também como uma estratégia de mobilização mesmo, assim, acho que essa é uma outra crise do nosso campo, né, como é que a gente volta para as ruas, como é que a gente consegue se mobilizar, e a campanha Criação é Mãe também está nesse sentido. Eu esqueci uma estratégia, mas eu vou comentar rapidinho, que é um pouco da incidência nos mecanismos de direitos humanos, né? Saiu agora a Revista Brasil no Conselho da ONU, né? Revista Criança e Adolescente, falava Conferência de População e Desenvolvimento da ONU esse ano sobre criança não é mãe, uma aproximação com a campanha Ninis no Madres, que é uma campanha regional que atua pelo litígio estratégico, mas a partir de alguns casos, né, da região que elas levam para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A gente não tem essa restrição de atuação, mas tem se organizado para fazer essa forma de incidência também. Aí pode passar rapidinho. E aí eu vou falar um pouco da atuação nos casos, assim, que eu acho que também a origem da campanha ninguém sabe, quem fez foi a primeira pessoa a lançar essa hashtag nas redes sociais, mas de fato a gente começou a se estruturar e se organizar enquanto campanha a partir da atuação nos casos individuais e emblemáticos, assim. E aí o caso do Espírito Santo, né, que a gente também já falou aqui ontem, que teve envolvimento da ex-ministra Damares para tentar impedir o aborto, né, teve uma mobilização na frente do hospital, teve o envolvimento de parlamentares que estão até envolvidos agora no 8 de janeiro, né? Que foi para enfim. E acho que esse caso ele é emblemático por vários motivos, mas foi um momento que a gente conseguiu convergir as estratégias de incidência no caso, pela via jurídica, e quando elas se esgotaram, pela publicização do caso, né? Foi um caso que, na verdade, apareceu. A gente monitorou a imprensa e viu o que acontecia. Quando eu tô falando da gente, eu não tô falando só da campanha Letras da Memória, tô falando dessa visão de organizações que está na campanha Criança na Mãe. Eu esqueci de botar aqui a logo, mas está no nosso site, e de conseguir fazer esse monitoramento, tentar as vias judiciais e articulação com os serviços, mas também pensar que a comunicação é importante nesse processo desde o início, para pensar em que momento esse debate precisa vir a público para garantir o direito ao aborto, né? Foi uma mobilização muito espontânea também, Criança na Mãe nem foi a principal hashtag mobilizada nas redes nessa época, né? O Twitter ainda bombava muito, o TikTok não bombava tanto, a gente tinha outra configuração de debate nas redes, mas a hashtag gravidez aos 10 mata, por exemplo, norteou o debate, desde a crise de pais, tanto, que você já conhece, mas também conseguiu levar o tema para a grande mídia, né? Pode passar, por favor? Em 2022, a gente teve o caso de Santa Catarina, né? Que esse caso especificamente foi uma reportagem que saiu como uma estratégia mesmo de publicizar para garantir, mais até do que no caso da Espírito Santo, que já estava minimamente esse alinhamento assim, da estratégia de atuação para garantir o acesso, mas também para conseguir mobilizar a opinião pública como um último recurso, aumentar pelo menos o custo político de quem está ali impedindo o aborto, né? Acho que uma coisa que a gente tem observado é que os antidireitos eles são muito públicos, né? Eles se colocam, eles participam dos eventos, eles estão nas instituições, serviços de saúde, o sistema de justiça, mas eles também estão participando dos eventos públicos que são anti-direito ao aborto. Mas do nosso lado é um pouco mais difícil de ter esse nível de engajamento de quem está nesses espaços institucionais de poder, assim.
Então, tornar isso um tema do debate público é uma maneira também de aumentar esse custo político para quem não está disposto a atuar pela garantia do direito, né? E de dar um pouco de segurança, de alguma forma, né? Olha, está todo mundo a favor que esse aborto aconteça. Então, né, a chance também desse profissional, por exemplo, se sentir menos solitário, se sentir mais amparado pela sociedade é maior. E aí, a estratégia de comunicação foi importante. A gente fez o tuitaço bem na hora do programa da Fátima Bernardes, que já não é mais a Fátima Bernardes, mas que todo dia de manhã postava as hashtags do dia. Então, assim, a gente não estava conseguindo vender essa agenda para muita gente, né? Porque já tinha saído a super reportagem do Intercept. Então, ninguém queria dar a mobilização feminista, né? As pessoas estavam mais preocupadas em ouvir os profissionais de saúde, profissionais do direito, ninguém estava afim de dar muita atenção para a mobilização feminista. Então, a gente fez o tuitaço 15 minutos, meia hora antes do programa da Fátima ia ao ar, porque a gente sabia que ia aparecer na televisão. Então, foi uma maneira da gente também conseguir levar o debate, independente de aceitarem ou não a nossa narrativa, né? E de pessoas que não são necessariamente especialistas, que são bem importantes de serem ouvidas, dão autoridade, né? Muitas pessoas, é um tema que tem muita desinformação, muita falta de informação, muitos tabus, então é óbvio que ter especialistas falando sobre isso é super necessário. Mas também é importante quando a gente consegue levar a mobilização para a agenda da mídia, né? Pode passar, por favor. Para fechar parte dos casos, né? Que eu acho que ano passado teve o caso da menina de Goiás, que foi logo depois do PL 1904, no meio do ano, que foi um caso que chegou a gente pelo movimento de mulheres de Goiás, numa passeata, né, contra o PL de lá. Uma profissional do serviço de saúde procurou as organizadoras do ato para falar dessa situação de uma menina que estava querendo abortar, né, já estava com uma gravidez avançada, mas o pai da menina estava sendo assistido por uma organização. Caraca, é o meu. Desculpa, gente. Não. Desculpa. Eu nem tenho som, acho que foi algum alarme de alguma coisa. E que eu acho também mostra como é importante a gente estar nas ruas em todos os lugares, né? Porque foi justamente nesse espaço do ato feminista que uma funcionária do hospital se sentiu segura para poder relatar e buscar ajuda. E graças ao movimento de Goiás também, que não está muito articulado, como tem muitas comunicadoras que constroem, a gente conseguiu ter um relato muito fiel do caso, né? Então a gente conseguiu agir tanto na justiça, né, para garantir o aborto, porque o pai da menina, assistido por uma organização anti-aborto, entrou na justiça para contestar a decisão dela de abortar, tentou, né, fazer um acordo com o abusador, de que ele ia assumir, enfim, e aí, nesse sentido, a gente conseguiu ter, né, todas as evidências ali já reunidas, porque a mídia local estava cobrando, estava com acesso às fontes dentro do hospital, que é muito difícil para a gente que não está no território acessar e que fazem toda a diferença, né, para garantir o aborto. Foi muito importante. E aí, acho que o início da campanha, né, para além dessa mobilização em torno dos casos, pode passar, duas fotos, a agenda de incidência no Congresso Nacional. Acho que, apesar de agora a gente estar num processo de ampliação e estruturação da campanha depois do PL 1904, no ano passado, a gente tem já fez pelo segundo ano consecutivo, agora em maio, uma incidência no Congresso Nacional com o objetivo de dialogar com as nossas alianças sobre os projetos que a gente monitora e que tem interesse, seja a grande maioria, né, contrária ao direito ao aborto, então, no sentido também de levar os subsídios, mapear os argumentos que são importantes para elas existirem, entender se isso é uma agenda realmente prioritária, fazer essa checagem, né, do timing político, enfim. Mas também uma coisa que foi super importante para a mobilização do ano passado, que é ampliar o diálogo com os parlamentares, sobretudo mulheres do campo do direito. Assim. Uma coisa que a gente percebeu no ano passado, e que foi super importante para a mobilização contra o PL 1904, é que esse é um tema muito mais consensual do que o direito ao aborto, inclusive em casos de violência contra mulheres. Assim, né? Então, a gente já teve famílias que são do União Brasil falando, não, eu sou de direita, mas eu também sou criança, não é mãe, eu defendo que tenham acesso ao aborto. Então, apesar de ser uma agenda que reduz a pauta de alguma maneira, assim, né, do direito ao aborto, ela também amplia essa possibilidade de alianças, e considerando que a gente tem hoje um governo de coalizão e que o nosso Congresso é majoritariamente conservador, assim, essas alianças são fundamentais, né? A gente passou os anos do governo Bolsonaro e pós-golpe contra Dilma, fazendo obstrução no Congresso, né? E hoje está muito mais difícil a obstrução, né? Hoje o Congresso funciona de uma maneira muito menos transparente. Hoje ele mudou, ele é não só manipulado, como ele realmente mudou para
dificultar a participação das minorias, que é o nosso caso, né? Então, construir essas alianças tem sido importante, e foi justamente depois de uma incidência ano passado, em março, no Congresso, né, que a gente viu Não Criança Não é Mãe, é um caminho importante para a gente construir esse debate aqui dentro dessa casa, que a gente, quando teve o PL 1904, falou, tudo bem, essa escolha fetal é um tema importante, mas a gente vai escolher não falar disso agora. Assim. Vamos falar de Criança Não é Mãe. Pode passar, por favor? Aí um pouco da trajetória da campanha, né, como eu falei, ela já existe há algum tempo, em forma de campanha que se organiza em grupos de trabalho, que se organiza em atividades, né, para além de ser esse grande mote de luta feminista, que as pessoas se apropriam, ainda bem, né, para fazer várias atividades, mas a gente já falou sobre isso, já usou, né, o mote do Criança Não é Mãe para falar sobre o Estudo do Nascituro, que foi pautado em 2022, e aí também um pouco dessa estratégia de alinhar tanto a nossa articulação, né, com as assessorias parlamentares e com aliados em Brasília, mas também uma estratégia de comunicação e de mobilização contra o PL, para aumentar justamente o custo político num espaço em que a correlação de forças juntadas não é favorável para a gente. Pode passar, por favor. Em 2023 também, acho que foi a mesma estratégia, né, e também usando o mote do Criança Não é Mãe para falar sobre o Estatuto do Nascituro, que está em votação na Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. E aí a gente fez uma coisa que a gente também fez depois do PL 1904, que foi esse envio de e-mails de pressão para parlamentares, né? Acho que a gente está também vivendo essa crise do ativismo online, né? O AVAR, as petições, ela já tem outro impacto. Se você não consegue minimamente investir grana na distribuição do seu conteúdo, né, mais até do que na produção do conteúdo em si, é muito difícil você mobilizar grandes contingentes de pessoas nas redes sociais. Assim, então, fazer isso de forma orgânica, que é o que a campanha faz, né, desde o início, também é um desafio, mas também mostra como ela tem uma boa aderência na sociedade. E aí, também foi em 2023 que a gente passou a fazer hora extra entre Natal e Ano Novo, porque todas as agendas eles resolveram pautar nos últimos 5 dias de congresso. Para mês passado, pode passar, por favor. E aí chegou o momento de glória, a nossa onda verde no Brasil, puxada por Faustino Cavalcante, da Assembleia de Deus, que foi o PL 1904, né? E aí eu acho que, trazendo um pouco para o tema dos bastidores da incidência, esse monitoramento do Congresso Nacional e essa proximidade com as assessorias parlamentares e com os parlamentares de esquerda que defendem o aborto é super importante, porque a gente já sabia, né, 2 semanas antes de ele ser pautado, que a urgência estava sendo negociada, assim, né? Já estava vendida, porque o Arthur Lira precisava entregar algumas agendas para a igreja evangélica, né? Para os parlamentares e para a frente evangélica, sobretudo. E esse PL do Faustino de Cavalcante era um deles, assim. E que a gente tinha que se preparar, porque se a urgência provavelmente seria aprovada, mas o risco era, na mesma sessão, eles votarem o teor do projeto, né? Então, depois a gente foi recebendo os indicativos de que seria uma votação simbólica, né? A gente não imaginou que fosse ser votado em 20 segundos. Tem um anúncio de que a votação ia começar, mas a gente achou que, enfim, o acordo estava dado e não tinha muito o que fazer. Então, as assessorias falaram realmente não um barulho para não votarem na sequência o teor, né? Porque quando um projeto começa a tramitar em regime de urgência, ele não precisa passar por nenhuma comissão, ele pode ser colocado a qualquer momento pela presidência da casa. Assim. Então, a gente fez uma pressão à Lira, né? Frase de Paulo Viana, que vocês devem conhecer, tem medo por mim. Lira, você quer que crianças sejam mães? PL 1904, não. Mãe, considerando que a epistolia fetal é difícil das pessoas entenderem, né? É um procedimento de saúde,
A gente não faz esse tipo de debate político sobre outros procedimentos de saúde, então não é trivial também para as pessoas, né, se mobilizarem em torno disso. É um tema difícil, né? A técnica do Ministério da Saúde tinha sido reformada, e não era um debate fácil, e todo o sensacionalismo, né, dos plástico, vem à tona, né, formas extremamente, mas aconteceram, tem sofrimento, os vídeos, né, de informação, de coisa. Então, a gente resolveu deixar isso para que a classe médica resolvesse esse problema, basicamente. Óbvio que a gente fez um documento para orientar os parlamentares, né, nesse debate, em que a gente falava sobre essa historinha, e o pastor Henrique Vieira fez uma fala muito importante para o livro, né, que foi assim, não, tudo bem, você pode não concordar com a assistolia fetal, mas então qual é o outro procedimento de saúde que você vai indicar que seja feito no caso de crianças de 10 anos que precisam abortar? Porque, ok, você é contra esse procedimento, mas então vamos debater ele, né, da maneira como ele deve ser debatido, que é qual é o outro procedimento de saúde. Enfim, então não é que a gente ignorou 100%, né, mas a gente trouxe luz para quem, de fato, mais sofreria com o PL, que tinha o objetivo de impedir o aborto em casos de estupro acima de 22 semanas, com a criminalização de quem fizesse o aborto, né? E das crianças, porque crianças, especialmente, né? Não só, mas geralmente com a cidade gestacional, as pessoas não abortam sozinhas, né? Então, a gente começou a trazer essa realidade na narrativa e colou. Não foi a primeira vez, mas acho que foi a nossa onda verde de fato, né? Teve um ato nacional que chegou, que foi puxado pela Frente Nacional, depois da legalização do aborto, né? Depois que o debate já estava super quente, já tinha sido aprovada a urgência, né? Desse PL na Câmara, e aí a galera do Twitter falou, não, vamos puxar um ato, a Frente de São Paulo colou e de repente teve ato nacional, teve uma mobilização incessante na internet, pode passar, por favor. A gente fez a gente reuniu 79 posicionamentos e notas de repúdio de entidades, sociedade civil, dos conselhos, enfim, outras entidades que se posicionaram contra o PL. Pode passar. A gente teve as escolas de samba do Grupo Especial Rio de Janeiro, lançando publicações contra o PL 1904. Só tiveram 3 escolas que não publicaram, né? Mas acho que também isso foi uma mobilização sem precedentes, porque elas não costumam se posicionar sobre assuntos políticos no geral, inclusive assuntos que talvez façam mais sentido no contexto em que elas estão inseridas, né? De segurança pública, de racismo. Mas esse debate chegou lá e aí queria saudar a Evelyn Baixo, a rede Bateria da Mangueira, e que também ajudou muito nessa mobilização. Ela tem um projeto social sobre direitos sexuais e reprodutivos na Mangueira. E teve uma parceria com os ARMYs, que são os fã-clubes de BTS, pop coreano. A Hilton, enfim, é uma parceira, mas o assessor dela de comunicação, enfim, ele é do Rio de Janeiro, e a gente vai ser próximo assim, e ele deu a ideia de mobilizar os fã-clubes, né, não só de BTS, mas também de outros divas pop, para manterem um debate aceso nas redes sociais, assim. Então, acho que não é a primeira vez que fazem isso, né? O próprio BTS, desde a época do Temer, já fez muita mobilização online contra o golpe, né? E eles têm uma metodologia de mobilização online que é meio arme mesmo, exército, assim, né? Agora todo mundo vai twittar Beyoncé, eu te amo, e aí o objetivo deles é ter, sei lá, 1 milhão de menções para Beyoncé, e eles se autorizam para isso, assim, né? Mas o fã-clube do BTS, por exemplo, semana passada, em Fortaleza, resolveu se mobilizar para comprar todos os ingressos de um evento com a Michelle Bolsonaro lá em Fortaleza. Então o evento ficou vazio, e é uma coisa que eles já fazem com frequência, comprar ou reservar os ingressos de grupos de direita, assim, para... Então, e ficaram muito felizes de fazer essa troca de metodologia, né? Da gente ter criado um site, que eles chamavam as pessoas para enviar e-mails naquele site que eu mostrei do Criança Não é Mãe, né? Então, a gente teve uma troca também sobre metodologia de mobilização muito interessante. E é uma galera que é muito jovem, mas também tem muitas mães solteiras assim, né? Mães solo que são fãs de BTS, Rebeca, do Projeto Viva, e super fã. Então, é uma comunidade muito engajada e que está renovando um pouco, né, essas estratégias de luta digital. Assim. Você pode passar. E acho que também, né, como já falei,
colocar movimentos nas ruas, assim, foram mais de 10 cidades que a gente monitorou os atos de rua. Saiu reportagem da Patrícia Campos Mello, um artigo sobre isso, no Intercept, de como que a esquerda estava com dificuldade de colocar a gente na rua, e foi esse PL, foram as feministas pelo direito ao aborto, que levaram a galera para as ruas, assim, no Brasil todo, em torno desse projeto de lei. Então, acho que isso também é uma resposta para uma boa parte do nosso campo, que coloca essa agenda, inclusive Criança Não é Mãe, como uma agenda que polariza, né? Quando, na verdade, é uma agenda que é um contraponto direto de extrema-direita e que, portanto, mobiliza muita gente que está insatisfeita com esse outro projeto, né? Então, acho que colocar essa política na gente também nos fortaleceu muito quanto movimento, né? Está no governo de coalizão, está no momento pré-eleitoral, acho que ter essas informações sistematizadas e poder fazer incidência, por exemplo, apresentando qual foi a repercussão, né, que eu acho que é uma coisa que a gente ouve muito, tanto do Barroso, né, mas também, enfim, de outras pessoas que trabalham nos ministérios, de que a gente não teve a nossa maré verde, a gente não colocou ninguém na rua, né, mas a gente está aqui, sustentou 4 anos de Bolsonaro, 2 anos de Temer, um governo de coalizão que nos abandonou, e não conseguimos nenhum processo da prática, né? Porque eu acho que até o retrocesso de Bolsonaro com relação às portarias do Ministério da Saúde, enfim, foram ruins, mas não geraram um impacto em larga escala, né? Que comprometessem o acesso de fato, assim. São muito ruins e a gente precisa superá-las no sentido de ter uma nova norma técnica sobre aborto, enfim. Mas a gente conseguiu resistir, assim, e é pela resistência que a gente também foi criando esse corpo e ampliando o nosso campo de atuação, de pessoas que estão do nosso lado, de organizações, entidades, enfim. Pode passar, por favor, eu vou terminar. E aí, acho que a Lu vai entrar um pouco nesse detalhe, mas só na página da Empresa Nem Morta, a gente registrou mais de 7 milhões de interações, quer dizer, curtidas, comentários, compartilhamentos, todo tipo de interação no Instagram, que é a nossa principal rede social. E isso sejam, vou ver a fala da Lu, mas isso é uma coisa difícil do nosso campo conseguir, porque a gente não tem esse investimento tão grande em publicidade digital, assim, que hoje é o que faz o conteúdo circular, né? Então, o Instagram não deixa a gente patrocinar nenhum conteúdo, por exemplo, né? E quando você patrocina, você aumenta não só o alcance, como você pode escolher qual público você quer que receba essa informação. Então, as chances de você, pode ser 2, engajar são muito maiores, mas enfim, a gente tem conseguido, e aí eu acho que é o acerto da estratégia combinada, né? Aí pode passar super rápido, né? Esse é um levantamento da Quest naquela época, assim, sobre como é que foram as interações com o tema, as menções do tema nos dias 12 e 14 de junho, e o PL foi votado no dia 13, né? Então, assim, a grande maioria contrária ao PL, uma minoria a favor, pode passar. Aí tem essa reportagem do G1, que trata dessa pesquisa da Quest, né? E pode passar. E acho que, para fechar o ano, assim, a gente se organizou em torno de uma agenda propositiva, que eu acho que também é um desafio do nosso campo, né? Como é que a gente consegue trazer e pautar a nossa agenda do direito ao aborto para além dos momentos de crise que a gente precisa resistir a algum retrocesso, né? Eu acho que com o PL do estuprador, assim, o CSP se aproximou muito da Criança Não é Mãe, hoje ele integra o Criança Não é Mãe, e estava na presença do CONANDA, né, que é o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, e a gente conseguiu apoiar tecnicamente, mas também politicamente, né, diante de um governo que foi totalmente contra a aprovação dessa resolução, né? Os 15 representantes do governo no CONANDA foram contrários, né? Nem o conselheiro da CNBB no CONANDA foi contrário, mas o governo foi. E a gente conseguiu apoiar tecnicamente a aprovação da resolução 258, que organiza o fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, no dia 23 de dezembro, batendo nosso ponto ali no fim do ano. E depois também resolveu, pode passar. Esse é o penúltimo slide, juro. Denunciar essa situação, né? Eu acho que teve uma estratégia de levar essa coroa de flores, que a gente já tem feito há alguns anos, né, para os ministérios que votaram contra a resolução, porque é isso que votar contra uma resolução dessa natureza significa, né? Condenar a saúde das crianças e adolescentes, também mobilizar a imprensa, né, para falar do que estava acontecendo, mas essa matéria especificamente da Folha, né, sobre a atuação do governo lá, nem foi a gente que pautou, então foram pontos, né, lá no governo federal, porque nem todo mundo estava satisfeito com esse posicionamento, mas enfim, você
federalismo democrático fez com que os ministérios precisassem seguir as ordens da Casa Civil e votar contra a resolução, porque o governo, né, como uma parte do campo da esquerda, acha que essa é uma agenda que enfraquece e que polariza quando a gente estava ali, né, mostrando nas ruas, nas redes, enfim, que não era isso. E aí, por último, eu acho que para falar, eu vou mandar essa apresentação para vocês, mas tem 1 minuto para quem ainda não viu o vídeo. Seria não poder mostrar, é 1 minuto mesmo. Mas é nesse campo, né, de disputar também a comunicação em torno dos sentidos, em torno, né, da defesa das crianças e adolescentes, do aborto legal pela campanha Criança Não é Mãe. A gente fez esse vídeo muito inspirado no vídeo um vídeo das Meninas Nomadas, dessa campanha regional, e tem a opção da Alice, que na época do PL 1904 estava lá gravando Cangaço Novo, mas disse que queria, enfim, apoiar a gente na campanha Criança Não é Mãe, e fez a narração do vídeo. E não, esse último slide está errado, porque falei errado. Não vai. Até conta. Vai. Achar no YouTube Criança Não é YouTube / Criança Não é Mãe, @Criança Não é Mãe. Tá lá o vídeo. Maneira coisa de criança. Acho que é isso, a gente pode falar mais em debate também. Obrigada.